E a partir de agora, aqui no estúdio, o doutor Marcelo Trevisan, ele que é o juiz criminal da Vara do Fórum da Comarca aqui de Itapema, e vem participar com a gente, porque é sempre muito importante a gente ter aqui, e já antecipadamente agradecer a presença do doutor Marcelo Trevisan, que é sempre muito solícito com a equipe de jornalismo da cidade, e ele tem um perfil de sempre nos mandar aqui as informações, principalmente quando o nosso ouvinte acompanha uma determinada ocorrência, né, uma ocorrência de relevância, e depois fica na curiosidade de saber o que aconteceu na sequência daquele caso. Doutor Marcelo Trevisan sempre nos informando e passando aqui para os nossos ouvintes. Doutor Marcelo, obrigado mais uma vez e um bom dia. Bom dia, Flávio, bom dia, professor Hélio, bom dia, Vini, bom dia pro ouvinte. Como eu falei, a gente conversa, né, vocês dão aquela notícia, aquela ocorrência que a polícia levou, e o que aconteceu com isso? Qual foi a consequência para o cidadão? Que ainda se tem aquela ideia assim que a polícia prende e a justiça solta. Infelizmente, então, para ver que alguma coisa acontece. Às vezes pode demorar um pouco mais, porque o tempo da justiça não é o ideal, mas é o possível. Mas para saber que efetivamente é que essas ocorrências de vulto, essas que são mais divulgadas aqui, e se acontece, tem uma consequência e a pessoa que cometeu um ato criminoso vai ser punida, para não se ter a ideia da impunidade. Doutor Marcelo, o senhor fala aí do tempo da justiça, mas a gente observa que nos últimos tempos a justiça tem ficado mais ágil, né? Flávio, na minha área, que é a área criminal, nós dividimos em, por exemplo, os processos preferenciais que são das pessoas que estão presas. Esse, a própria lei e o entendimento dos tribunais entendem que ele deva ser julgado num prazo razoável, porque é direito da pessoa ser julgada, não ter a sua liberdade cerceada sem que tenha uma formação de culpa. A culpa é com a condenação. Então, esses nós temos uma preferência, uma prioridade. E os processos de réu solto, então nos crimes menos graves, ou que a pessoa consegue, mesmo presa em flagrante, consegue a liberdade, é outro tempo, daí ele entra na nossa pauta normal. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, já comentei isso aqui outra vez, quando eu cheguei em Itapema lá em 2016, entre eu marcar a audiência e ela acontecer, era um prazo aí de 8 meses. Hoje está em 2 anos. Então, o crescimento da cidade é nítido para todo mundo. E aumenta consequentemente. Aumenta os problemas, aumentam os crimes e aumenta a demanda que nós temos na justiça. E isso acaba fazendo com que demore mais para ter essa resposta. Não é o ideal, mas é o possível. E eu falo sempre o seguinte, né? As pessoas perguntam para mim, há muito trabalho? Eu falei assim, olha, se fosse para trabalhar, eu trabalhava 24 horas por dia e tinha demanda. E tinha ainda muito mais por fazer, né? Então, infelizmente, está com essa pauta de 2 anos, não é o ideal, mas é o possível, porque tem muitas atribuições para se cumprir e fácil possível. O réu preso, felizmente, nós conseguimos aí, entre o próprio crime, a prisão e a audiência, 3 a 4 meses no máximo. Tivemos o recesso agora, então dá uma atrasada, daqui a pouco a gente coloca em dia novamente, mas é um prazo bastante razoável. Até em comparação com as cidades vizinhas, é bem razoável mesmo. Ô, doutor Marcelo, se a gente tivesse que tentar definir um perfil para Itapema, você está lá no meio do processo, né? Você faz o julgamento dos vários crimes que ocorrem dentro do nosso município. Se você tivesse que cumprir e definir um perfil para a nossa cidade, que perfil seria esse? A gente ainda é uma cidade tranquila, as ocorrências ainda estão dentro de uma média ou de uma métrica aceitável. Como é que você visualiza esse perfil hoje para o município? Eu diria que Itapema é uma cidade muito pacífica, muito segura. Claro, às vezes as pessoas pensam, poxa, mas eu não tenho essa sensação de segurança porque eu ando na meia praia, é muita gente consumindo drogas. Então tem essa sensação de segurança. A lei relacionada às drogas para o usuário, ela é bastante branda. Cada vez parece que se tenta minimizar a consequência para quem usa droga, mas é uma opção do legislador federal. Aqui também nós tivemos a lei que institui uma multa, né? E é válida, só rogo que seja. E é viável a aplicação dessa multa, doutor Marcelo? Olha, é possível? Uma opinião pessoal minha, tem uma certa dificuldade numa cobrança da pessoa que não pague voluntariamente. Mas é um fator inibidor. Ainda quando o Major Rodrigues era o Tenente Rodrigues e era o comandante da polícia aqui em Itapema, eu troquei uma ideia com ele e nós instituímos, quando eu era o juiz do Juizado Especial Criminal, hoje não sou mais, instituímos uma pena de uma prestação pecuniária, uma multa para o usuário de droga. E na época ele me mostrou os números e deu uma certa reduzida. Então viemos com essa política para tentar inibir. A gente não vai fazer com que a pessoa deixe de usar, mas a ideia principal era
use, mas não use na praia. Sim. Nesse local de famílias, em área pública, né? Claro, a pessoa quer consumir na sua casa, não tem como a gente fiscalizar isso. E a droga, ela é um fator social, é viciante, ela é praticamente uma atividade comercial que faz com que as pessoas ganhem dinheiro. Então, acabar não vai se acabar. Nós temos que minimizar os impactos. Sim. E tem essa questão do consumo, ou nisso que o professor Helly perguntou. É tranquila porque nós não temos crimes de vulto, crimes muito violentos. Então, situações envolvendo muitos roubos com uso de armas, muitos homicídios. Felizmente, nós não temos isso. Acredito eu, a atuação muito atuante da Polícia Militar e agora da Guarda Municipal. E o crime organizado também ainda não deu as caras por aqui em termos de organização, né? Tem-se a facção criminosa que é a maior de Santa Catarina, tem atuação em Itapema, como tem praticamente em todas as cidades, e a atividade principal delas é relacionada ao tráfico. Tá. Então ela vive disso. Só que felizmente não é algo tão violento. Claro, nós temos aqui mortes que acontecem por demandas de tráfico, às vezes como foi noticiado hoje, um corpo encontrado em algum lugar. Geralmente envolve drogas. Tem alguma situação com droga ali, né? Às vezes não é identificado o autor, as circunstâncias, mas é comum que se envolva drogas. Mas isso aí tem em qualquer lugar. Mas essa criminalidade não chega assim para o contexto social, né? Não envolve todo... E normalmente é entre eles mesmo, né, doutor? Normalmente é uma situação que se resolve entre o usuário que ficou devendo, enfim, o traficante, essa situação, né? Nesse mundo das drogas, né, o usuário que não paga, o traficante não vai entrar com processo para cobrar dele. Exato. Ele paga com a vida. Então, a consequência é muito grave. Mas hoje tem mais ocorrências aqui, tráfico, muitas, assim, talvez, digo assim, se a polícia sair todo dia para prender alguém por tráfico, ela vai prender alguém por tráfico, porque é uma atividade diária. Mas nós temos aqui, infelizmente, muitos casos envolvendo violência doméstica, pedidos de medida protetiva talvez cheguem 2 a 3 por dia, para ser analisado no fórum, pessoas presas pelos crimes envolvendo violência doméstica, ameaça, lesão corporal, vias de fato, também, olha, talvez seja, se não todo dia, dia sim, dia não. E furtos, muitos furtos, principalmente furto geralmente portão de alumínio de prédios, portão da lixeira, por ali. Fiação de prédio, tubulação de ar-condicionado. Isso aí, a praxe mostra que são usuários, especialmente de crack, que furtam para trocar em algum local que faça a receptação desses bens por crack. Agora, doutor Marcelo, há uma sensação, eu estava dando uma olhada no Anuário da Violência Urbana do Brasil, saiu ontem, inclusive, mostrando que apenas 5 estados brasileiros aumentaram a quantidade de mortes por arma de fogo, homicídios, né? Com arma de fogo. Santa Catarina está entre os estados que reduziram essas mortes nos últimos anos. Me parece que, de uma forma geral, esse crime no Brasil, ele tem realmente se reduzido, mas a percepção que se tem também é que os crimes de feminicídio têm aumentado. Eu não sei se você tem... Será que a mulher está denunciando mais? Isso está aparecendo mais porque a mulher está deixando de aceitar aquilo que normalmente ela aceitava no passado? E é isso mesmo, os números do homicídio aqui na nossa região caindo, mas o feminicídio aumentando muito, né? Eu olho sobre 2 óticas, professor Helly. Primeiro, nessa questão de diminuição dos crimes em Santa Catarina. Querendo ou não, eu sou um pouco suspeito para falar disso, mas Santa Catarina é o estado mais armado do Brasil. O próprio João Vitor, o diretor do nosso presídio aqui, que tem muito contato com as pessoas que estão presas, ele comenta que ele conversa com os presos, chega lá, às vezes quer saber o histórico da pessoa, até para saber quais os encaminhamentos que ele pode dar, porque nós damos muitas chances aqui no presídio para tentar ressocializar quem está lá. E ele fala assim, hoje em dia a gente não pode entrar e assaltar uma casa porque vai que a pessoa esteja armada. Então dá essa sensação de segurança também, essa política que foi adotada no governo passado, que agora está mais restrita, mas o próprio bandido tem essa noção, né? Vai que ele esteja armado, hoje o acesso à arma estava mais fácil, então é melhor eu não arriscar. Mas essa questão de feminicídio, professor, eu acredito tanto, primeiro, a maior denúncia que as mulheres fazem, até porque vendo os pedidos de medida protetiva não são só às vezes de mulheres mais novas, são de mulheres já que passaram dos 40, 50, então que viveram aquela época de que era a briga de marido e mulher não se mete a colher,
e estão denunciando. Então, tinha até uma certa permissão, né, doutor, para que infelizmente esse tipo de violência acontecesse antigamente. A própria história da Lei Maria da Penha, e a doutora Andréa, promotora que trabalha comigo na área de violência doméstica, nos júris, ela sempre abre os júris falando que a Maria da Penha foi uma mulher que sofreu 2 tentativas de homicídio pelo marido. Eu não me lembro exatamente, mas uma ele tentou matar eletrocutada, a outra ele deu tiro. Pelas costas, né? Isso, e ele praticamente permaneceu impune. Então a luta dela foi para que se aumentasse a punição para os maridos que agridem as mulheres. Então as mulheres com uma certa mais idade ainda tem aquela situação, é assim mesmo, acontece, e eu não posso falar. Hoje tem mais essa voz. As mais novas, as mulheres mais novas, às vezes até adolescentes, têm muito mais disposição para fazer essas denúncias. Mas o que leva os homens a agredir mais? A percepção que eu tenho é que tanto a mulher denuncia mais, quanto se tem mais agressividade. É uma questão meio social, que eu comento de vez em quando também, os pais não ensinam os filhos a se frustrar. Então ele chega na idade que conhece uma pessoa, tem um relacionamento, e essa outra pessoa não quer se relacionar com ela, não aceita, e ele não consegue aceitar aquela situação porque ele nunca teve um não, ele é sempre tudo satisfeito pelos pais que fazem isso. Não é por amor, não é erro, mas enfim, é a criação que hoje é muito comum para os filhos, e ele não consegue lidar com aquela situação, ele parte para a violência. Outras vezes, isso é interessante falar, que nós temos um programa em Itapema para os agressores, que é feito pela doutora Márcia Sarubi, da Univale, em parceria com a prefeitura, que ela relata, ela faz essas entrevistas, ela faz um grupo, uma roda de conversas, e ela explica que essa violência, ela é cultural, que aquelas pessoas que viram os pais se agredirem, se ameaçarem, e aquilo era o conceito de família para eles, e numa relação deles eles agridem, eles ameaçam, e ele acha isso normal, porque ele veio da concepção de que família é aquilo. Foi criado daquela forma, já dentro daquele ambiente violento. Então ele reproduz na família dele o que ele viu dos pais dele, e hoje não se pode considerar, isso não é um conceito de família. Só que essas são talvez as origens dessas situações. E só mais um fator nesse ponto, nós temos hoje em Itapema, até pelo aumento de número de ocorrências que nós temos, muitas pessoas vindas principalmente do Nordeste, Norte, em busca de emprego aqui, e nós não sabemos muito como é a realidade lá. Então nós temos a realidade aqui do Sul, que tem suas características, tem a realidade do Nordeste, a gente não conhece isso. Tem aquela percepção lá da época ainda do cangaço, né, que se resolve na faca, na bala. Talvez não seja assim, mas pode ser que existam resquícios disso. Então, naquela concepção, às vezes vindo de lá, talvez o povo seja um pouco mais machista, não sei dizer, mas nós temos muitas ocorrências envolvendo casais que vêm tentar a sorte em Santa Catarina, e talvez também entendo que a realidade aqui é diferente do que se vivia lá, e acabam sendo presas e acontecendo isso aqui. A lei é geral para todo mundo, mas nós temos que mudar essa concepção de educação e constituição de família. A família, a própria Constituição Federal fala que é a base da sociedade, então nós temos que reforçar as famílias, que a partir dali todas as ocorrências de droga, de furto, de violência doméstica, elas tendem a diminuir. Claro. Doutor Marcelo tocou num assunto muito importante, que é a questão da família, né? E essa questão da educação familiar, ela é muito importante, porque a partir do momento em que a filha observa o pai agredindo a mãe, pode entrar na cabeça dela que aquilo é uma situação normal, né? E daqui a pouco ela vai ser uma vítima também, vai ficar lá no cantinho dela, o que não deve acontecer de forma alguma. Para isso hoje existem mecanismos, existem as delegacias, inclusive especializadas, né, doutor, para atender essa mulher que é vítima. Né? Nós temos em Itapema um local específico para atendimento de mulheres vítimas de violência, não é nem ali na delegacia do 238, uma sala comercial que fica próxima, é um atendimento mais humanizado, mais especializado. Na Câmara de Vereadores também tem a Procuradoria da Mulher, na própria Assembleia, e o Tribunal faz diversos programas para essa observação mais atenta da violência doméstica. E de fato, Flávio, a mulher que vê o marido, o pai agredindo a mãe,
ela talvez sofra agressão e pensar isso é normal, como eu falei anteriormente. Mas hoje eu acho que a concepção está mudando. Até porque se tinha aquela ideia assim que o marido é o provedor do lar, então eu não posso separar porque eu não tenho qualificação, não tenho trabalho, preciso manter a família. Hoje tu vê que ainda tem essa concepção da mulher manter a família e aquela situação que nós vemos sempre assim, não, ele fica violento só quando bebe e hoje infelizmente é quando usa droga. Quando não está, quando tá ação, é uma ótima pessoa. A justificativa é essa. Eu perguntar, mas com que frequência que ele bebe? Todo dia. Aí violência todo dia também. Bom, o doutor Marcelo Trevisan é o juiz criminal do Fórum da Comarca aqui de Itapema, está com a gente. Daqui a pouco vamos falar também de estelionato, né? Que tem tido um grande número de registros, né? Nós tivemos em setembro o caso de um estupro de uma adolescente de 13 anos aqui de Itapema, que denunciou na escola. Depois todos os órgãos competentes foram acionados e essa semana recebi aqui inclusive os números e a condenação desse tio que abusou, que estuprou, engravidou e depois obrigou ainda a sobrinha a tomar um medicamento abortivo, né? Então a gente vai tocar nesse assunto também logo depois do nosso intervalo comercial. Ô Flávio, a gente tá recebendo aqui várias participações dos nossos ouvintes. Eu até comentava com o doutor Marcelo do prazer que a gente tem em recebê-lo, porque é bacana quando a justiça também vem até a população, se coloca na condição de esclarecer assuntos, de esclarecer fatos. Então, bacana também receber o doutor Marcelo aqui. Doutor, tem gente perguntando o seguinte: a velha dúvida entre o porte, a posse e o uso de drogas, né? E aí a ouvinte aqui, a Luciana, pergunta se o uso também não tem mais cadeia. É isso? Não tem mais cadeia? Só multa agora? Responde para ela, doutor. Nesse ponto, professor, respondendo ao ouvinte, desde muito tempo, o consumo de drogas, o consumo próprio, ele é crime, mas ele não é penalizado com prisão. Ele não foi descriminalizado, ele só foi despenalizado. O que a lei atual, que é de 2006, prevê? Que então, que caso do porte, posse, trazer consigo, não interessa se você está usando, se você está guardando em casa, se você está na rua com uma certa quantidade de droga. E quais são as drogas mais vistas que nós temos? Maconha, cocaína, crack, LSD, MD, êxtase. Se aquela destinação da droga é para o teu uso, então você é considerado usuário, nunca vai ficar preso por conta disso. A lei prevê que a punição é advertência, prestação de serviço à comunidade ou uma submissão a um tratamento contra a drogadição. Essa é a punição que a lei prevê. Mas tem uma quantidade aí, né? Ou não? Como é que é essa questão? O que muda, professor, é a destinação da droga. Porque o que a gente vê aqui, especialmente aqui na meia praia, os traficantes trabalham em 3 pessoas. Então o usuário negocia com um, entrega o dinheiro para um segundo, e um terceiro, ele vai lá e só está com uma pedrinha, uma bucha de cocaína, maconha, de crack, e entrega para o usuário. Os 3 estão traficando. Então, por mais que ele esteja às vezes com 1 grama de maconha, um cigarro, qual que é a destinação daquilo ali? É para terceiros. Isso é tráfico. O cara que comprou aquela maconha e saiu e foi abordado, não, ele é usuário. O que vendeu é o traficante. Então a diferença não é no verbo, até porque, para vocês terem uma ideia, o crime de drogas, artigo 33 da lei 11.343/06, ele prevê, se eu não me engano, são 17 verbos. Então é trazer consigo, guardar, depositar, ter em depósito, transportar, salvo engano, são 17 verbos. Então, e para posse são 4 ou 5, que é portar, trazer consigo, guardar drogas para uso próprio. Então a diferença é a destinação. Certo. Então, se aquela droga que está com a pessoa é para o seu próprio consumo, ela pode ser punida com essas três punições que a lei prevê. Em Itapema foi instituída uma lei municipal proibindo o uso de qualquer tipo de substância entorpecente em área pública. Então, independente da punição criminal, tem essa punição administrativa pelo fato do consumo de uma substância proibida em um local público. São situações distintas, são esferas distintas, mas esse usuário vai ser punido dessa forma. Já se ele está com aquela droga, pode ser pouca, mas é destinada a terceiros, daí é o tráfico. Aí caracteriza o tráfico de drogas. Então é a destinação da droga. O cara pode ter... eu comprei 300 gramas de maconha, que é um torrão considerável,
a maconha acaba sendo muito leve. Mas é só para o consumo dele. Eu comprei pro ano inteiro porque eu não quero ficar indo na biqueira. Muitos fazem isso e é lei do mercado. Quanto mais você compra, menor o preço. Tem o meu... Então, mas é só para o meu consumo pessoal. Então, você é usuário. Ô doutor, tem uma situação aqui, final do telefone 2728, que faz uma lembrança perguntando sobre um caso recente, enfim, em termos, que a gente teve aqui relacionado a uma creche no município, perguntando se existiu uma condenação e como é que está essa situação hoje. Desse caso da creche, ele está, salvo engano, já foi julgado pelo tribunal, foi mantida a sentença de Itapema. A sentença aqui saiu, ele foi condenado a 49 anos no regime fechado e ele responde a mais 2 ou 3 processos também relacionados a abuso que ainda estão sob análise. Mas o principal, quando saiu toda aquela repercussão, essa condenação principal saiu, envolveu mais crianças. Na análise daquele caso, nem todas as acusações foram acolhidas, foi uma ou outra, e saiu a condenação a 49 anos, é crime hediondo, então tem que cumprir 40% para progredir de regime, não vou saber dizer as contas ao certo agora, mas é um bom tempo. E foi julgado, foi condenado definitivamente e está cumprindo sua pena. Doutor Marcelo Trevisan, por aqui, ó. Bom dia, Flávio, professor Reoli, manda um abraço pro doutor Marcelo, nossa cidade está muito bem atendida com ele, fazendo parte do Judiciário em Itapema, diz o Léo Cordeiro. Obrigado, Léo, abraço. Bom dia, doutor Marcelo, vem fazendo excelente trabalho em nossa comarca, um excelente dia a todos, o Murilo Hennemann. Doutor Murilo, um advogado muito simpático e querido. Um abraço, doutor Murilo. E o doutor Marcelo é daqueles poucos que não escolheram a magistratura como profissão apenas, e sim uma predestinação que ele aceitou. Uma ótima pessoa e um grande amigo, o Leonardo Schmidt Nunes também está fazendo o registro aqui. São os ouvintes que vão se manifestando através do WhatsApp 47999560000, participando do Jornal da Cidade. Obrigado, um abraço pro Léo, obrigado pelas palavras. Doutor Marcelo Trevisan, a gente sabe que infelizmente o número de ocorrências de estelionato é muito grande, né? E eu imagino que nessa época de temporada de verão esses números disparam ainda mais. O senhor tem atendido muitos casos de estelionato, muitos registros? Tem muitos casos de estelionato em Itapema, Flávio. Já vou distinguir 2 tipos de estelionato, que principalmente o promotor que trabalha comigo, o doutor Rodrigo, ele analisa muito bem essas circunstâncias. Mas primeiro, você pensa, o estelionatário, em primeiro lugar, ele é o cara gente boa. Sim. Certo? O cara bom papo, boa pinta. Que ele assim, se contratar para o comercial da tua empresa, ele vai ser ótimo. Então, se ele usasse esse dom que ele tem para o bem, viria muito a calhar, poderia ajudar de outra forma. E o estelionato é como dizem, né? Quando um malandro e um incauto e um malandro saem para a rua, se os dois se encontram, dá negócio. Sim. O que nós temos uma característica em Itapema, como em Balneário Camboriú? Muitas pessoas idosas vêm morar aqui. Então, a quantidade de pessoas com mais idade é bastante grande aqui e os estelionatários são espertos, eles têm conhecimento disso. Então, vem para cá. Então, nós temos, principalmente envolvendo pessoas idosas, o golpe do bilhete premiado. E é muito clássico, né? Chega a ver uma pessoa, às vezes saindo do banco, um senhor, senhora de idade, especialmente senhoras, chega lá uma pessoa mais humilde dizendo que ele ganhou na loteria, ele está com o bilhete, mas ele precisa de ajuda. E aí ele pede ajuda para essa pessoa, que às vezes também tem uma certa dificuldade, e nisso passa uma pessoa mais bem vestida, e eu escutei a conversa, eu posso ajudar, tal. Deixa eu ver, essa pessoa mais bem vestida liga para um número e coloca ali, eu tô com esse bilhete número tal aqui. Não, esse bilhete está contemplado, você pode vir na Caixa Econômica e sacar o dinheiro. E essa pessoa que está com o bilhete assim, mas eu sou ingênuo, não sei, então eu vou dividir o prêmio com vocês, mas eu preciso de uma garantia. Sim. Que eu vou dividir o prêmio, então me dá uma garantia para eu poder dividir o valor. E a pessoa bem vestida fala, então eu vou te dar 10 mil reais, tá aqui. E a outra pessoa, eu tenho que ir no banco sacar, eu tenho dinheiro em casa, tenho joia, vamos lá. E vão na casa das pessoas, a hora que pegam o dinheiro, a hora que pegam a joia, desaparece. Simplesmente somem, né? E às vezes aquela pessoa tá tão de boa fé que ela não acredita que ela caiu num golpe. Demora até aceitar. Isso, demora aceitar, até porque ela acredita na boa fé das pessoas. Sim. Então, essa circunstância envolve especialmente pessoas mais velhas, ou que no caixa eletrônico de bancos que chegam e
pessoa tem aquela dificuldade, se identifica ali, pega o cartão, acaba troca o cartão, vê a senha e depois acaba fazendo saques. Então essas pessoas que às vezes têm um grau de discernimento um pouco menor ou confiam mais na boa fé alheia, que são vítimas de golpe de estelionato. Tem já outro tipo de estelionato, que é aquela pessoa que se coloca na posição de vítima. Sim. Então, chega alguém para você assim, Flávio, eu tenho investimento em criptomoedas, eu vou te garantir 10, 15% ao mês. Transfere para mim. Né? Então, você transfere o dinheiro, a pessoa paga um mês, paga o outro e depois não paga mais. A partir do terceiro mês não vem mais rendimento nenhum. Ou o que tem também são as famosas pirâmides, né? Você dá um valor, o cara te paga 2, 3 meses, você tem que trazer algum amigo para continuar esse ciclo e sempre os primeiros ganham, os demais não ganham. Então, nessa segunda hipótese que eu mencionei, a pessoa se coloca naquela posição de vítima. Então, tem que entender, será que ela foi vítima de estelionato ou se ela foi incauta demais ou gananciosa? Cresceu o olho, né? Exatamente. Assim, vendo reportagens sobre isso, especialistas no mercado financeiro, eles falam, olha, qualquer rendimento acima de 1% ao mês líquido, desconfie. Não vai se pagar com certeza 10% ao mês. Só que a pessoa acredita naquela circunstância. Quantos nós vemos assim, casos nacionais que são presos envolvendo muito dinheiro. E hoje está muito em voga, especialmente pelo Instagram, o chamado golpe do tigrinho, o jogo do tigrinho. Sim. Então assim, faz o Pix, eu vou fazer um sorteio. E acreditam nisso. Então tem que entender que não existe dinheiro fácil. Não existe oferta gratuita. Eu sou muito adepto do ditado popular, né? Então, quando a esmola demais, o santo desconfia. Não existe almoço grátis. Então tem que pensar assim, se alguém quer te ajudar em troca de alguma coisa, não é uma ajuda, é um serviço. E se é bom demais, desconfie. E Itapema, por essas características de muita população mais idosa, de aumentar a quantidade de pessoas na temporada, os próprios malandros vêm para cá passar as férias e dão golpes aqui. Sim, vem aproveitar esse momento também, né? Isso é muito comum. Aqui em Balneário Camboriú, eu já atuei, às vezes eles vêm de lá para cá. Eu tive um caso aqui em Itapema há uns anos, umas pessoas eram do Rio Grande do Sul, estavam em Balneário Camboriú, e eles vendiam, eles compravam celulares, equipamentos eletrônicos com dinheiro falso. Aquela pessoa negociava, teve um caso aqui que veio para cá, entregou o dinheiro, a pessoa pegou o aparelho e saiu correndo. Ele viu que estava com dinheiro falso, conseguia acionar a polícia e ele foi preso em Balneário. Mas era dinheiro falso. Sim. Então assim, perguntando para a vítima, não, ele não pediu desconto nenhum, não negociou, foi muito fácil. Então assim, desconfie quando não se tem um negócio assim que parece tudo bom para você e ruim para outra pessoa. E quando flui assim com uma rapidez assim. Exatamente. Doutor Marcelo, o mais recente golpe na cidade também, envolvendo o golpe da pousada, né? Das pousadas, dos aluguéis, enfim, que você chega, faz uma locação, paga uma parte, chega para passar o seu veraneio, cadê a pousada? Aí às vezes o imóvel nem existe, né? Ou nem está para ser alugado. Já tivemos quase uma pousada real, foi tirado foto, foi publicado, e daí até quem contratou o serviço, acho que conseguiu identificar, falou com o proprietário e as pessoas foram presas. Sim. Mas é de fato aquela situação, até pelos aplicativos, você acha um imóvel ali, está muito barato, muito abaixo do valor do mercado. Ou nos outros aplicativos de venda de produtos, tá tudo muito barato. Não tem almoço grátis. Quando está muito diferente do que o mercado pratica, tem que se preocupar. Sim. O doutor Marcelo Trevisan tocou num assunto muito importante aqui, até como alerta, ele falou a questão de banco, né? E as pessoas mais idosas, infelizmente, acabam se tornando presas fáceis, né? Com relação a esses golpistas. Então é importante que sempre tenha ali um neto, um filho, alguém que possa estar acompanhando as pessoas, principalmente quando vão utilizar o caixa eletrônico, porque nos caixas eletrônicos é muito comum, não é, doutor? A gente ter o registro aí de casos. Muitas vezes eles instalam um equipamento chamado pescador, que tranca o envelope do depósito, e outro que acaba trancando o cartão, né, na máquina. Então tem que ficar muito esperto com relação a isso. Chamado de chupa-cabra. Chupa-cabra. Então aquela pessoa que tem uma certa dificuldade principalmente as pessoas mais idosas, né, dos equipamentos eletrônicos, é recomendável que não frequente um caixa eletrônico fora do horário do expediente bancário. Porque no expediente bancário vai ter um funcionário da agência para auxiliar. Mas você vai num outro horário, no final de semana, que às vezes tem uma pessoa ali só circulando, caixa eletrônico,
Um caixa eletrônico, você entra, tem que fazer isso, sai. Não fica circulando por ali. Então, já desconfie e não aceite ajuda. Sabe até, Flávio, que é muito comum, as pessoas mais idosas, elas têm geralmente no documento de identidade anotada a senha do banco. Porque não lembro. Tudo junto ali, então, no mesmo documento. O malandro fala assim, eu preciso do seu documento para ver o número do seu CPF. E às vezes está anotado ali e o cara já sabe disso. Isso é comum. Então, desconfie dessa ajuda. Não aceite, vá em horário que tenha funcionários atendendo, leve a pessoa mais jovem, que tem mais facilidade de acessar esses equipamentos, mas especialmente fica atento a essas circunstâncias. E se não sabe fazer, não aceita ajuda de estranhos. Não aceita estranho, né? Doutor Marcelo Trevisan, para a gente concluir aqui, como passa rápido o tempo, né? Voa. A gente tem que fazer aqui uns 2, 3 programas com o doutor Marcelo, mas claro, temos que respeitar também aí, porque não é sempre que a gente consegue tirar o homem lá do gabinete e trazê-lo aqui para o estúdio. Mas nós tivemos em setembro do ano passado, doutor Marcelo, um caso aqui em Itapema que causou uma grande repercussão e muita revolta, inclusive, onde uma adolescente de 13 anos foi vítima de estupro e engravidou e depois ainda foi obrigada a tomar um medicamento abortivo, e o autor desse crime brutal era o tio da mesma, né? E a justiça, obviamente, que já todos os órgãos, após a denúncia que foi feita para a direção da escola, todos os órgãos competentes foram acionados e na última semana saiu inclusive o resultado deste julgamento. Gostaria que o senhor, claro, dentro daquilo que é possível, pudesse detalhar para o nosso ouvinte a respeito de tudo aquilo que foi feito, porque os nossos ouvintes na época ficaram revoltados, poxa, mas prenderam, tá? Depois a gente quer saber o que aconteceu, qual foi o desfecho final disso tudo, né? Flávio, esse caso ele iniciou em 2017, quando já tinha existido uma denúncia de que o tio abusava da sobrinha. Na época era só as passadas de mão nas partes íntimas. O que caracteriza já o estupro, doutor? Hoje o entendimento de que é estupro, tanto quanto se houvesse uma penetração, por exemplo. Sim. Mas esse tio ele foi denunciado, mas nunca foi encontrado. Aí ano passado teve essa situação que a menina denunciou o fato na sua escola para a diretora, que levou ao conselho tutelar, e quando foram acionados os órgãos, ela já tinha tomado o remédio abortivo, mas foi constatado que ela estava grávida. E a partir disso, os órgãos de proteção da infância passaram a atuar no caso, o tio foi identificado, a polícia fez a investigação, pediu a prisão, foi decretada, ele foi preso em setembro, salvo engano, e foi denunciado, foram ouvidas testemunhas, ouvida a menina em forma de depoimento especial. É um procedimento que se tem hoje em que vítimas menores de violência doméstica, elas são ouvidas só com assistente social. Sim. O juiz, o promotor, o advogado, eles vêm, é filmado ali ao vivo, nós vemos, nós podemos interagir fazendo perguntas, mas a vítima fica só na presença da assistente social. É um ambiente separado, então. Isso, doutor. E a pessoa preparada para conduzir um depoimento desse, porque, claro, na medida em que a vítima relata o que aconteceu, ela se revitimiza. Ela traz toda à tona o sofrimento que ela passou. E a intenção é que ela sofra o mínimo possível. Então, ela é ouvida só uma vez, e hoje a própria delegacia, num contexto desses, ela já manda para o fórum e nós já fazemos essa oitiva quanto mais próxima dos fatos. Sim. E a menina não fala mais sobre isso. E depois, se tiver um processo, ela não é ouvida novamente, já tem aquele depoimento assegurado ao advogado para acusado e tudo mais. Então ela foi ouvida, ela confirmou as situações, que quando ia na casa do tio ele acabava estuprando, ou quando o tio ia na casa dela isso acontecia. Numa das ocasiões ela percebeu que a menstruação não veio e fez o teste de gravidez de farmácia, confirmou. E aí falou pro tio, o tio comprou o remédio abortivo, ministrou para ela, e depois disso ela ficou com muito receio de passar mal por conta do remédio que tomou e fez a denúncia. Ele foi preso, condenado agora pela situação passada e atual. A soma das penas deu 38 anos. Sim. Também é crime de honra nas duas circunstâncias, tem que cumprir 40% para progredir de regime. Não tem regime de saída nada antes de cumprir esse tempo da pena, doutor? Sim, esse é fechado. Não tem aquela que chamam tanto de saidinha. Sim. Não tem direito a trabalhar fora, fica só na cela. No máximo trabalha dentro do presídio, mas não sai de lá. Quando a gente fala aqui que a justiça está sendo feita, né? A justiça de Deus e dos homens, porque crime hediondo, crime bárbaro contra uma criança, uma adolescente de 13 anos que já vinha sofrendo, aliás, desde 2017 com a situação, né? E é importante, fica como alerta,
a você, aos familiares, aos responsáveis e também vizinhos que qualquer situação dessa natureza, qualquer sinal e principalmente quando uma criança manifesta o interesse de falar sobre o assunto, já acione os órgãos competentes para que ela possa ter esse apoio que o doutor Marcelo acabou de falar aqui, profissionais especializados para ouvi-la e saber de fato o que está acontecendo, o que essa criança está vivendo, que muitas vezes pode ser um crime como esse e lógico que a gente, quando ocorre, a gente espera sempre que a justiça seja feita, que esse criminoso, no caso aí, pague, já está trancado desde a época em que foi denunciado, né, doutor? Já está na cadeia, né? Ô Flávio, só para fazer um adendo, o meu colega, doutor Luciano, na época ele era juiz da área de infância. Sim. Ele tinha um programa muito interessante de que ele ia nas escolas ministrar palestras e falava sobre o consumo de drogas. Uhum. E abria a possibilidade de fazer perguntas, de mandarem questionamentos por escrito, né, para não identificar, e ele me relatou que ele estava espantado com a quantidade de questionamentos que levavam para ele envolvendo abuso das crianças que eram da rede municipal. Através desse trabalho, sim, desse programa. Ele tem um coração gigante, aquele homem, eu admiro ele por isso. É o doutor Luciano Silva? Isso. Um abraço para ele. E ele mencionou a quantidade absurda de questionamentos envolvendo violação sexual do corpo de crianças, especialmente de meninas. E o ambiente familiar, né, doutor? Na grande maioria dos casos. Infelizmente, onde se mais tem a violência sexual é no próprio ambiente de casa. Talvez seja alguma coisa ainda que os próprios homens que fizeram isso sofreram algum tipo de violência paterna, materna, de algum familiar, que viram essas situações ou que não se conseguem se conter a própria lascívia, mas espanta e infelizmente causa muito trauma para as vítimas disso aí. E também daí toda aquela situação, daí vão sofrer violência e é algo comum para elas. Então a gente tem que acabar com esse ciclo. Exatamente. Doutor Marcelo Trevisan, juiz criminal do Fórum da Comarca aqui de Itapema, quero agradecê-lo mais uma vez pela gentileza de estar aqui com a gente, participando, e os nossos ouvintes, eu tenho certeza que aproveitaram muito esse nosso bate-papo aqui, tanto pelas manifestações, através das redes sociais também aqui, tá lá em cima o YouTube, Facebook, a audiência tá lá em cima, o pessoal tá acompanhando direto aqui também e através do nosso WhatsApp. Muito obrigado mais uma vez. E nós estamos sempre à disposição aqui, por favor, quando houver necessidade, conte com a equipe de jornalismo da cidade. Obrigado, Flávio, obrigado, professor, e até para entender essa questão como nós falamos aqui, né, os juízes estão lá, às vezes está tão distante, estamos aqui, mas em um contexto geral somos funcionários públicos, né? O nosso salário quem paga é a sociedade, e a gente deve satisfação para a sociedade. Então, como a polícia faz o trabalho deles, e muitas vezes não há esse entendimento, como eu falei lá, a polícia prende e a justiça solta, mas a gente aplica a lei. Nós não podemos não concordar com a lei, mas somos regidos por ela. E acredito que a gente tem que prestar essas contas para a sociedade para entender que o dinheiro que paga dos impostos está sendo revertido num serviço, e para entender como as coisas funcionam, especialmente na área criminal minha, né? Eu estou propenso a fazer alguma coisa. Não, melhor não fazer, que pode dar problema. Vai pagar. Então pensa nisso. A impunidade hoje não é certeza. Não se trabalha mais com isso. Doutor Marcelo, desejar para você muito sucesso, muita sabedoria, muito equilíbrio e um excelente ano de 2024. Obrigado, professor.